Era uma noite úmida e fria na BR-116, e o caminhoneiro Paulo, 42 anos, ajustava o retrovisor do seu Volvo FH, carregado com uma carga valiosa de eletrônicos, TVs de LED, laptops de última geração e smartphones importados, vindo de São Paulo, com destino a Curitiba. Ele estava na estrada há 10 horas. O corpo pesado de cansaço, as costas doendo de tanto ficar sentado, mas os olhos ainda alertas, escaneando a escuridão. A BR-116, especialmente o trecho entre São Paulo e o Paraná, era um corredor movimentado, mas também um pesadelo para quem transportava algo de valor. Paulo já ouvira histórias de assaltos brutais, colegas que perderam tudo, e até alguns que nunca mais foram vistos depois de cair nas mãos de quadrilhas organizadas. Ele ligou o Rádio CB, buscando companhia na solidão da noite. Ô base, alguém na escuta? Tô no quilômetro 250, subindo pro Paraná. Alguém por aí? Uma voz rouca respondeu quase de imediato. Aqui é o Roberto, quilômetro 260. Cuidado, Paulo. Ouvi dizer que a quadrilha tá ativa hoje. Já pegaram 2 caras, ontem no quilômetro 240. Paulo franziu a testa, o coração dando um salto. Quadrilha. Que quadrilha, Roberto? Não ouvi nada disso. Roberto deu uma risada nervosa, quase como se tentasse disfarçar o medo. É o que estão chamando de quadrilha fantasma. Aparecem do nada, bloqueiam a estrada com caminhões ou troncos, levam a carga e somem como se nunca tivessem estado lá. Ninguém sabe quem são, mas deixam os motoristas em pânico. Tive um amigo, o Carlinhos, que perdeu uma carga inteira de ferramentas para ele semana passada. Ele estava tremendo quando me contou. Paulo sentiu um arrepio subir pela nuca. Ele se lembrou de uma conversa no ponto de parada de São Paulo, dias antes. Um veterano chamado Seu Zé tinha falado sobre a quadrilha fantasma, dizendo que eles usavam táticas militares, bloqueios estratégicos, comunicação por rádio criptografada e até disfarces para enganar os motoristas. Eles aparecem às noites de neblina, Paulo. É como se soubessem quando a estrada está vulnerável. Seu Zé tinha dito, os olhos perdidos num passado que ele não queria reviver. Paulo balançou a cabeça, tentando afastar o mau pressentimento. Valeu pelo aviso, Roberto. Tô de olho. Respondeu, desligando o rádio, mas as palavras do amigo ficaram ecoando na cabine. O trecho entre os caminhos 240 e 260 era conhecido como Zona do Silêncio entre os caminhoneiros. O sinal do rádio falhava com frequência. Os postes de iluminação eram raros, e os assaltos eram tão rápidos que pareciam obra de fantasmas. Paulo aumentou a velocidade. O caminhão ronronando na estrada escura, os faróis cortando a neblina, que começava a se formar. Ele pensava na família, a esposa, Mariana, e o filho caçula, Lucas, de 8 anos, que estava contando os dias para Paulo voltar com um presente que ele prometera comprar com o dinheiro desse frete. É só mais uma noite, murmurou tentando se convencer. No quilômetro 245, ele viu o primeiro sinal de problema. 2 caminhões grandes parados na pista, lado a lado, bloqueando a passagem. Não havia luzes de emergência, nem sinal de motoristas. Por perto. É isso que o Roberto falou, disse para si mesmo, o pulso acelerando. Ele parou a uns 30 metros, os faróis iluminando as laterais dos caminhões abandonados. Pegou o rádio de novo. Roberto, tô no quilômetro 245, tem 2 caminhões bloqueando a pista. Parece armação. O que eu faço? Roberto respondeu rápido, a voz tensa. Não desce, Paulo, liga pro 190 e tenta dar ré. Eles aparecem rápido. Antes que Paulo pudesse terminar a frase, uma voz cortou o rádio. Não era Roberto. Era grave, fria, quase metálica. Desce do caminhão, motorista, a carga é nossa. Paulo sentiu o sangue gelar. Quem é você? Mostra a cara, gritou, mas a voz só riu e disse: Você não vai sair vivo se resistir. De repente, luzes surgiram da mata. Faróis de 3 carros pretos sem placas avançando em sua direção. Homens encapuzados saíram, armados com pistolas, facões e lanternas potentes, se aproximando em formação. Paulo viu um deles apontar a arma, e um tiro ecoou, acertando o paralama do caminhão. Meu Deus, eles estão sérios! Gritou, engatando a ré e acelerando.
O caminhão recuou com um estrondo, os pneus gritando no asfalto molhado. Os ladrões correram atrás, atirando de novo. Um tiro estilhaçou o retrovisor esquerdo, e Paulo se abaixou, o coração na garganta. Ele virou o volante para uma estrada secundária à esquerda. Uma picada de terra que os caminhoneiros usavam para escapar de engarrafamentos. E acelerou, a perseguição começando. Os carros o seguiram, os faróis cortando a neblina, enquanto Paulo lutava para manter o controle na pista irregular. A chuva começou a cair forte, transformando a terra em lama, e o caminhão patinava a cada curva. Ele pegou o rádio, a voz tremendo. Roberto, me ajuda. Tô no quilômetro 243, 3 carros me seguindo, tão atirando. Roberto respondeu, agora com outras vozes ao fundo. Segura aí, Paulo, tô chamando os outros, não para. Paulo ouviu um barulho seco. Um dos pneus traseiros foi atingido, e o caminhão começou a pular, a direção ficando mais pesada. Tô perdido, pensou, o pânico tomando conta. Ele viu uma curva à frente e arriscou tudo, virando o volante com força. O caminhão derrapou, a traseira quase saindo da pista, mas ele conseguiu se estabilizar, os ladrões ainda atrás. Por 15 minutos a perseguição continuou. Paulo desviava de buracos e poças, o suor escorrendo pelo rosto, a camisa colando no corpo. Ele tentou lembrar de tudo que já ouviu sobre a quadrilha fantasma, como eles usavam neblina para se esconder, como apareciam em grupos de 5 ou 6, como sumiam sem deixar rastros. Se eu parar, tô morto, disse para si mesmo, apertando, o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Um dos carros, uma picape preta, se aproximou pelo lado direito, e um homem encapuzado se inclinou para fora, apontando uma pistola. Outro tiro veio. E Paulo gritou quando o vidro lateral estilhaçou, fragmentos voando pela cabine. Foi quando ele viu luzes à frente, faróis de outros caminhões, vindo em sua direção. Paulo, somos nós. Aguenta firme, gritou Roberto, pelo rádio. Eram 5 caminhoneiros, incluindo Roberto, João, Carlos, Marcos e o velho seu Zé, que tinham ouvido o chamado de socorro. Eles formaram uma barreira na estrada, os caminhões alinhados como uma muralha. Sai da frente, seus idiotas! Gritou o motorista da picape, mas Roberto não hesitou. Ele avançou com seu caminhão, um Mercedes-Benz robusto, empurrando a picape para fora da pista. Os outros 2 carros recuaram, os faróis desaparecendo na neblina como se fossem engolidos pela noite. Paulo parou, o corpo tremendo, e desceu do caminhão. Roberto correu até ele dando um tapa nas costas. Tá vivo, irmão. Esses caras são rápidos, mas a gente te cobre. Paulo, ainda ofegante, olhou para a estrada vazia. Onde eles foram, parecia fantasma. João, um veterano, de 50 anos com cicatrizes no rosto, se aproximou acendendo um cigarro. É por isso que chamam de quadrilha fantasma, Paulo. Ninguém nunca os pega. Eu mesmo perdi uma carga de madeira para eles há 2 meses. Aparecem, roubam e somem. Dizem que usam a neblina para se esconder e que têm informantes dentro das mesmas empresas para saber quais cargas valem a pena. Marcos, um cara mais jovem de 28 anos, entrou na conversa. Eu ouvi que eles têm um esconderijo na mata, perto do quilômetro 240. Um amigo meu, o Tiago, jurou que viu um acampamento escondido uma vez, mas quando voltou com a polícia não tinha nada, só marcas de pneus e umas latas amassadas. Seu Zé, com a voz rouca de quem fumava há décadas, balançou a cabeça. Eu vi eles uma vez há 15 anos. Era uma noite como essa, neblina grossa. Bloquearam minha estrada com um caminhão quebrado. Levaram minha carga de gado vivo. Quando cheguei no posto, estava todo mundo falando que eu estava louco, que não tinha ninguém na pista. Mas eu sei o que vi. Os caminhoneiros voltaram para a BR-116 em comboio, a neblina começando a dissipar com o amanhecer. Paulo entregou a carga em Curitiba com algumas horas de atraso. O caminhão com marcas de balas e o pneu furado. Mas o cliente não reclamou. Talvez soubesse do risco. Ele foi até a polícia rodoviária para relatar o incidente. Mas os agentes só balançaram a cabeça. Mais um caso da quadrilha fantasma, disse o sargento folheando um relatório cheio de denúncias semelhantes. Nunca pegamos eles.
sumem como fumaça. Paulo ficou olhando para a estrada pela janela da delegacia, o pensamento perdido. Quem eram aqueles homens? Por que agiam como fantasmas? Na volta para casa, ele parou num ponto de parada perto de São Paulo, um lugar simples com mesas de madeira e cheiro de café fresco. Sentou-se com Roberto, João e seu Zé, pedindo um prato de arroz com feijão e uma cerveja para relaxar. Vocês já pensaram em armar uma emboscada para eles? Perguntou Paulo, ainda processando o que viveu. Roberto riu. Já tentaram, irmão. Uma vez, um grupo de caminhoneiros armou um plano para pegar eles no quilômetro 245. Levaram armas, montaram uma barricada, mas quando os caras apareceram, foram tão rápidos que levaram a carga e sumiram antes da gente poder reagir. Deixaram um bilhete na estrada. Próxima vez vocês morrem. João tomou um gole de cerveja e acrescentou. Tem quem diz que eles têm um líder, um cara que já foi caminhoneiro e virou criminoso depois de perder tudo num acidente. Outros falam que é uma organização maior, com contatos na polícia ou nas empresas. Mas ninguém sabe de verdade. Seu Zé deu um suspiro profundo. Eu acho que eles são mais que homens, Paulo. Tive um pesadelo depois daquele assalto. Comigo. Sonhei com caras encapuzados me olhando pela janela do caminhão, rindo. Acordei gritando. Paulo terminou a cerveja e olhou para o céu. O sol já alto. Na cabine, enquanto seguia para casa, ele gravou um áudio para Mariana. Amor, tô voltando. Tive um susto danado na BR-116. Esses caras quase me pegam, mas os amigos me salvaram. O Lucas vai ter o presente dele, mas vou ter que checar cada frete agora. Esses fantasmas da estrada não brincam em serviço. Ele desligou o celular e acelerou, o caminhão ronronando na estrada. A BR-116 ainda guardava seus segredos, e a quadrilha fantasma permanecia uma sombra na mente de Paulo e de todos os caminhoneiros que cruzavam aquele trecho amaldiçoado.